Existem matérias que são uma moleza, mas quando chega a prova é uma tristeza. Não é que seja tão difícil assim, mas é a questão que é um tanto diferente que não dá para engolir. Essa é a realidade do uso dos porquês. Você aprende direitinho que porquê separado é para perguntar e porquê junto é para responder, mas na hora da questão não sabe o que fazer. Jesus! Mas a professora não pode ver uma vergonha que corre para passar. Oi, gente, tudo bem? Professora Cintia Bernardelli de Língua Portuguesa. Professora de pijama, pra quem não tá entendendo nada, eu fiz uma enquete com os meus alunos. Marque abaixo aquela matéria de todo ano que nunca entrou de verdade na sua cabeça. A campeã foi o uso dos porquês, depois veio a crase, depois veio o uso da vírgula. Eu devo trabalhar todos os assuntos aqui no canal, alguns são bem tranquilos de aprender, por exemplo, o uso dos porquês. Eu acabei de gravar e eu não levei mais do que 5 minutos para poder explicar a matéria. Mas você também tem que fazer a sua parte. Você precisa treinar. Teremos aí vários exercícios que a gente vai resolver juntos. E depois eu passo lá na plataforma e deixo uma atividade de uso dos porquês para vocês. Claro que valendo nota. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Você que foi meu aluno, você que é meu aluno, você que não me conhece. Vamos à explicação. Então, pessoal, a gente aprende por que separado para perguntar e por que junto para responder. Será que isso funciona de verdade? Será que isso aí não vai te induzir ao erro? Porque você pensa, você está lá respondendo uma prova, você está nervoso, tem muita coisa para resolver, então você vai lembrar dessa regra, por que separado para perguntar, por que junto para responder. Eu não estou dizendo que esta regra é errada, eu estou dizendo que ela não vale para todos os casos. Quer ver? Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Você acha que ele está chateado porque eu não o convidei para o espetáculo? Bate o olho, isso aí é uma pergunta. Então, olha o que a questão faz com você. Qual é a letra A? Por que separado? Mas será que é isso mesmo? Os separados. Por que separado sem acento? Por que separado com acento? É a mesma regra. A palavra, motivo ou razão pode acompanhar, mantendo o sentido. E você pode trocar por qual, ou pelo qual, pela qual, pelos quais, ok? Qual é a diferença? É que o porquê separado com acento, ele vai ser sempre seguido de pontuação. Ou seja, ele aparece no final de período. E os juntos? Juntos, eles significam alguma coisa. O porquê junto sem acento significa pois, é uma conjunção. E o porquê junto com acento significa motivo ou razão. Logo, são substantivos. E porquê junto com acento, motivo, razão, são sinônimos. Deu para pegar? Os porquês separados sem e com acento, a palavra motivo ou razão acompanha ou troca por qual e pela qual. A diferença é que o acentuado é seguido de pontuação, final de período. O junto sem acento significa pois, e o porquê junto com acento significa motivo ou razão. Não sei por que você se foi. Ele se foi porque era preciso. Mas era preciso por quê? O porquê só ele sabe. Vamos fazer a regrinha então. Qual é? Sempre substitua e veja qual dá certo. Você vai colocar ali, ó, não sei por que motivo você se foi, não sei por qual razão você se foi, faz sentido? Ou não sei pois você se foi. Ou não sei motivo você se foi, não sei razão você se foi. Fica estranho, não fica? Qual é o que dá certinho? Não sei por que motivo você se foi. Por que motivo, por qual razão é o porquê separado, sem acento. Por que é sem acento? Não tem pontuação. Próxima. Ele se foi. Por que motivo era preciso? Ele se foi por que razão era preciso? Ou ele se foi pois era preciso? Ou ele se foi motivo era preciso? Ou ele se foi razão era preciso? Fica estranho também. Qual é o que dá certo? Qual que encaixa melhor aí? O pois. Então, ele se foi porque junto sem acento era preciso. Mas era preciso por quê? Mas era preciso por que motivo? Mas era preciso por qual razão? Ou, mas era preciso pois. Ou, mas era preciso motivo, mas era preciso razão. Fica esquisito, não fica? Então, qual que é o que encaixa melhor? Mas era preciso por que motivo? Mas era preciso por qual razão? Qual que é o equivalente a este? É o separado. Só que o que tem ali? Ponto de interrogação. Se é seguido de pontuação, coloca acento. Vamos para a última ali. O porquê só ele sabe.
O porquê motivo só ele sabe? Ou por qual razão só ele sabe? Fica estranho. O pois só ele sabe? Ou o motivo só ele sabe? A razão só ele sabe? Logo, motivo ou razão. Então fica porquê junto com acento. Olha só, a primeira ali, ó, não sei por que você se foi, não é uma pergunta. Você é induzido a colocar o porquê junto sem acento e vai te levar ao erro. Vamos voltar então, falando nisso, naquela primeira questão que eu mostrei para vocês lá no comecinho. Ano 2011, Banco BFC, olha aí, oficial de promotoria. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Você acha que ele está chateado porque eu não o convidei para o espetáculo? Você acha que ele está chateado por que motivo eu não o convidei para o espetáculo? Lembrando que por que motivo acompanha ou substitui o porquê separado com e sem acento. Então pode ser a letra A? Não. Viu que a questão te leva a marcar a letra A? Olha lá, vamos continuar. Você acha que ele está chateado pois eu não o convidei para o espetáculo? Ou você acha que ele está chateado motivo eu não o convidei para o espetáculo? Você acha que ele está chateado razão eu não convidei para o espetáculo? Não faz sentido nenhum. Qual que encaixa direitinho aí? O pois. Qual que é a minha alternativa correta então? Letra B. Beleza? É isso. Vocês viram que eu levei menos de 5 minutos para explicar essa matéria. Então é o suficiente? Nunca mais vou esquecer? Não. Necessário agora é que você faça muitas questões. E é isso que a gente vai fazer agora. Pessoal, antes de começar a resolver as questões de concurso, quero resolver mais uns exemplos aqui com vocês. Por que você me esquece e some? Bora usar essa colinha aqui do lado. Por que motivo você me esquece e some? Pois você me esquece e some, ou motivo você me esquece e some? Qual que dá certo? Por que motivo? Por qual razão? Por que separado? Com ou sem acento? Sem, porque não é seguido de pontuação. Próximo exemplo. Você me esquece e some por quê? Você me esquece e some motivo? Você me esquece e some pois? Ou você me esquece por que motivo? Ou você me esquece por qual razão? O porquê motivo por qual razão. O que eu tenho aqui? Ponto de interrogação. Então, o meu porquê vai ser separado, porém com acento. Os motivos por que fiz isso só cabem a mim. Vamos tentar de baixo para cima. Os motivos, motivo, fiz isso, só cabem a mim? Não. Os motivos, pois fiz isso, só cabem a mim? Fica esquisito. Os motivos, por que motivo fiz isso, só cabem a mim? Aí, professora, a sua técnica aí é furada. Nenhum deles dá certo. Será? Eu falei que a palavra motivo ou razão pode acompanhar, mas eu não disse se é depois ou se é antes da palavra porquê. Ó, o motivo aqui, ó, tá acompanhando. Então, os motivos por que fiz isso só cabem a mim. Ou então, os motivos pelos quais fiz isso só cabem a mim. Os caminhos por que passei foram árduos. Vamos começar aqui de baixo para cima. Os caminhos motivo passei foram árduos. Não dá certo. Os caminhos pois passei foram árduos. Também não. Os caminhos por que motivo passei foram árduos. Os caminhos por que razão passei foram árduos. Não dá, professor. Aqui também está furado. Negativo. Ou você vai acompanhar a palavra motivo, razão, ou você pode trocar por qual, pelo qual, pela qual, pelos quais. Olha lá, os caminhos pelos quais passei foram árduos. Então, aqui, porque separado, sem acento, porque não tem pontuação. Seguimos sem saber por quê. Seguimos sem saber motivo. Seguimos sem saber pois. Ou seguimos sem saber por que motivo, por qual razão. Seguimos sem saber por que motivo, por qual razão, mas tem pontuação, então ele é acentuado. Seguimos sem saber o porquê. Seguimos sem saber o porquê motivo? Já fica estranho, não cabe. Seguimos sem saber o pois? Ou seguimos sem saber o motivo? Seguimos sem saber a razão? Seguimos sem saber a razão, então é porquê junto com acento. Beleza? Aí um aluno vira para mim e fala assim, professora, já entendi. Toda vez que tiver o O antes do porquê, então significa que ele é porquê junto com acento, beleza? Beleza, é verdade. Só que o porquê junto com acento sempre vai vir acompanhado do artigo? Bora ver. Primeiro, vamos voltar um pouquinho. O que são artigos definidos e indefinidos? Aí os meninos falam para mim, o, a, os, as, uma, uns, umas. Não, eu perguntei o que são artigos indefinidos, não quem são.
os artigos, eles definem ou indefinem o substantivo. O que isso significa? Quase 8 horas da manhã, a professora não chegou na sala de aula, aí o representante vai lá na sala dos professores ver o que aconteceu. Aí ele volta com um sorrisão na cara. Ele diz, a professora faltou. A turma grita, uhul. Beleza? Beleza. Em outra ocasião, tá demorando para chegar o professor, ele vai lá na sala e ele volta também com um sorrisão. E diz, uma professora faltou. Vocês gritam, uhul, mas pergunta, qual? O que isso significa? Que esse a define, parece que vocês já sabem que professora é essa que faltou. Mas se eu falo uma professora faltou, pode ser qualquer uma, então fica indefinido. É isso que significa definir ou indefinir. O artigo, ele define ou indefine quem? O substantivo. Então, tem aqui, tudo tem um porquê. Olha lá, o porquê virá à tona. Beleza? Beleza. Então, o porquê é um substantivo e o artigo define o substantivo, certo? Então, toda vez realmente que o porquê é acentuado antes dele tiver um artigo definido ou indefinido, significa que ele é um substantivo, logo ele tem que ser acentuado. Não está errado. Mas e nesse caso aqui? Não há porquê sem resposta. Eu te amo sem ter porquê algum. Olha aí, ó, não tem artigo. E aí, o que você faz? Aquilo que eu ensinei. Troca esse porquê com acento por motivo ou razão e vê se tem sentido. Na verdade, vamos trocar por todos. Não há porquê motivo sem resposta? Não dá certo. Não há pois sem resposta ou não há motivo sem resposta, não há razão sem resposta. Eu te amo sem ter porquê motivo algum? Eu te amo sem ter porquê motivo algum? Eu te amo sem ter pois algum? Ou eu te amo sem ter motivo algum? Eu te amo sem ter motivo algum. Logo, estes porquês aqui, mesmo sem ter o artigo que define ou indefine o substantivo, eles são substantivos. Porque existem construções da língua portuguesa que o substantivo ele vem sem estar acompanhado por um artigo. Casas amarelas são bonitas. Quem são bonitas? Casas amarelas. Cadê o artigo? As casas amarelas são bonitas. É só isso. Agora sim, vamos para as questões de concurso então. Ano 2017, Banco BFC, órgão Embasa, provas, engenheiro. Assinale a alternativa que não apresenta desvio da norma padrão, ou seja, aquela alternativa que está correta. Lembra que eu falei para vocês que por que separado para perguntar, por que junto para responder? Não é uma regra errada, mas ela não é totalmente válida em todos os casos? Pois é, esta questão aqui é uma que leva você ao erro. A banca sabe disso, a banca sabe que você decorou esse macete de por que separado para perguntar e por que junto para responder. Aí ela faz isso aqui. Olha as alternativas. Ele está chateado porque brigou com o pai? Não entendo por que tantas pessoas cultivam ódio nas redes sociais. Não o vejo há 2 dias e a posição dele não tem nada a ver com a minha. Eu acredito que 90% das pessoas que erraram essa questão marcaram a letra B. Por quê? Vai naquela. Ele está chateado porque brigou com o pai. É uma pergunta, então tinha que ser separado. Então tá errada, não pode ser a letra A. A letra B, não entendo por que tantas pessoas cultivam ódio nas redes sociais. Ah, é uma resposta, então porque é junto, letra B. Essa aqui tá certa. Será? Olha lá pra regrinha aqui, ó, colinha aqui do lado. Ele está chateado porque brigou com o pai? É uma pergunta, tenta colocar o porquê separado. Ele está chateado por que motivo brigou com o pai? Ele está chateado por que razão brigou com o pai? Isso não faz sentido, então não pode ser porquê separado. Olha o porquê junto. Pois, ele está chateado pois brigou com o pai? Sim. Então, o porquê junto aqui, mesmo sendo uma pergunta, equivale a pois, portanto, tem que ser junto. Ele está chateado pois brigou com o pai. Mesmo sendo uma pergunta, o porquê é junto, porque é equivalente a pois. Gabarito, letra A. Agora, olha a letra B. Não entendo por que tantas pessoas cultivam ódio nas redes sociais. Porque junto é equivalente a pois. Coloca pois aqui e vê se dá certo. Não entendo, pois tantas pessoas cultivam ódio nas redes sociais. Não faz mínimo sentido. Se aqui tivesse uma vírgula, até seria não entendo. Pois tantas pessoas cultivam ódio nas redes sociais. Aí teria que ter um contexto que não é apresentado aqui pra gente. Então, sem este contexto, essa alternativa está errada. Não pode ser. Ela aqui deveria ser porque separado. Não entendo por que motivo, não entendo por qual razão tantas pessoas cultivam ódio nas redes sociais. Letra C e letra D, né, uma questão híbrida, né, ou seja, traz mais de uma matéria, mais de um conteúdo. E olha o que fala na letra C. Não o vejo há 2 dias. Todo mundo sabe, ou deveria saber,
que quando eu me refiro a tempo passado, eu uso a com H. Agora a letra D. A posição dele não tem nada a ver com a minha. O verbo haver significa existir. A posição dele não tem nada a existir com a minha? Não. Aqui tem que ser haver. Ou seja, não tem nenhuma relação com a minha. Só uma dica para você que está me ouvindo aí. Isso aqui é gravado. Você pode assistir quantas vezes você quiser. E você também pode dar pausa e tentar resolver sozinho. Aí conferir a minha resposta. Ano 2020, Banca Fundep, Gestão de Concursos, órgão Prefeitura de Barão de Cocais, auxiliar administrativo. Releia este trecho, pois a natureza não mata, ela só faz você viver e ser feliz. A palavra destacada, pois, neste trecho pode ser substituída de acordo com a norma padrão por. Qual é o porquê que equivale a pois? O porquê junto, sem acento. A questão não está perguntando para você qual é o porquê que eu uso para responder. Qual é o porquê que eu uso para perguntar. Ele está simplesmente me perguntando qual é a palavra que substitui pois neste contexto aqui. Ano 2020, Banca Gualimpe, órgão Prefeitura de Quissamã, auxiliar de saúde bucal. Analise a frase abaixo. Para que seja possível entender o porquê da Guerra do Vietnã, é necessário que conheçamos um pouco da história da região onde ocorreu tal conflito. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase. Para que seja possível entender o porquê motivo? Porquê separado? Não. Para que seja possível entender o pois? Não. Para que seja possível entender o motivo? Para que seja possível entender a razão da Guerra do Vietnã? Qual é o porquê? Que equivale, que é sinônimo de motivo e razão, porquê junto com acento. Portanto, gabarito letra P. Próxima. Ano 2020, Banca UFPR, órgão Câmara de Curitiba, Paraná. Paraná do pé vermelho, minha terra. Técnico administrativo. A respeito do uso dos porquês em língua portuguesa, considere as seguintes afirmativas. Não sei motivo a pessoas que não acreditam, não sei pois a pessoas que não acreditam, não sei por que motivo, por qual razão. Então essa aqui está correta. 2. Os vereadores não foram à palestra sobre o meio ambiente porque o prefeito não lhes concedeu verba suficiente. Vamos fazer aqui a substituição equivalente. Os vereadores não foram à palestra sobre o meio ambiente por que motivo o prefeito não lhes concedeu? Os vereadores não foram à palestra sobre o meio ambiente pois o prefeito não lhes concedeu verba suficiente? Pois. Então essa aqui também está correta. 3. Por que há tanta incompreensão no mundo hoje em dia? Esse porquê junto aqui, ele equivale a pois. Vê se está certo. Pois há tanta incompreensão no mundo hoje em dia. Faz sentido para você? Para mim, não. Esse porquê aqui não cabe nesta oração. Então, a número 3 está errada. Vamos ver qual que está certo, então. Motivo há tanta incompreensão no mundo? Ou por que motivo? Por qual razão há tanta incompreensão no mundo hoje em dia? Por que motivo? Por qual razão? Portanto, esse porquê tem que ser separado, sem acento porque não é seguido de pontuação. 4. Um dos funcionários da área de TI faltou ao trabalho e não disse por quê. Não disse motivo, não disse razão, não disse pois ou não disse por que motivo, não disse por qual razão, não disse por que motivo, por qual razão. Então, essa aqui está correta. Qual que é a única minha que está errada aqui? A número 3. Não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C, não pode ser a letra E. Só me sobrou a letra D. 1, 2 e 4. Ano 2019, Banca Objetiva, órgão Prefeitura de Vale Verde, Rio Grande do Sul, farmacêutico. Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Você sabe por que Francisco não foi ao casamento? Você sabe motivo? Francisco não foi ao casamento? Você sabe pois Francisco não foi ao casamento? Ou você sabe por que motivo Francisco não foi ao casamento? Por qual razão Francisco não foi ao casamento? Por que motivo, por qual razão? Por que motivo, por qual razão? Portanto, por que separado, sem acento, porque não tem pontuação. O porquê, eu não sei. O porquê motivo, eu não sei. O pois, eu não sei. Ou o motivo, eu não sei. Motivo, então, porque é junto com acento. Mas é possível que não tenha ido porque ficou preso no trânsito. Não tenha ido porque motivo ficou preso, não tenha ido pois ficou preso, não tenha ido motivo ficou preso. Não tenha ido pois, porque junto, sem acento. Por quê? Por que motivo? Pois, motivo. Por que motivo? Então, por que
separado, mas tem ponto de interrogação, acentuado. Até rimou. O último, porque queria entregar a ele uma lembrança. Por que motivo queria entregar a ele? Pois queria entregar a ele, ou motivo queria entregar a ele? Pois. Então por quê? Junto. Gabarito, letra A. Ano 2019, Banca IBAD, órgão Prefeitura de Aracruz, Espírito Santo, auxiliar de saúde bucal. Assinale a alternativa em que a expressão porquê deve vir separada, ou seja, separada sem acento ou com acento. A palavra motivo ou razão pode acompanhar mantendo o sentido, ou você pode trocar por qual ou pela qual. Bora ver aqui qual que está errado então. Não reclame, porque é pior. Não reclame, pois é pior. Qual é o equivalente a pois? Porque junto, tá certo. Entendi o porquê da sua atitude. Porque junto com acento, motivo ou razão. Entendi o motivo da sua atitude. Então está correto. Letra B não é. C. Tomei aquela decisão porque estava triste. Tomei aquela decisão, pois estava triste. Então por quê? Junte-o. D. Não sei por que atiraste a primeira pedra. Não sei, pois atiraste a primeira pedra? Não. Tá errado isso aqui então. Letra D, já achamos. Não sei por que motivo atiraste a primeira pedra. Não sei por que razão atiraste a primeira pedra. Então essa aqui deveria ser separada. Tá aqui, ó. Então gabarito letra D. Vamos só confirmar agora a letra C. Porque perdeu o jogo, ficou emburrada. Mas professora, se você colocar o pois aqui, fica estranho. Olha só. Pois perdeu o jogo, ficou emburrada. É que esta oração ela está na ordem invertida, ela não está na ordem direta da língua portuguesa. Qual seria a ordem direta? Ficou emburrada, pois perdeu o jogo. Ficou emburrada porque perdeu o jogo. Essa vírgula aqui, ela indica exatamente isso, ela é obrigatória. Quando você coloca uma oração na ordem invertida, você precisa colocar a vírgula para mostrar isso, porque a vírgula ela preserva o sistema SVC da língua portuguesa, sujeito, verbo, complemento. Essa vírgula aqui lá indica que a oração está na ordem direta. Ficou emburrada porque perdeu no jogo. Aí faz sentido. Ficou emburrada, pois perdeu o jogo. Ano 2017, Banca IESES, órgão Gás Brasiliano, prova contador. Observe as ocorrências de porquê junto e porquê separado sem acento destacadas no texto. Agora, assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente os espaços nas proposições a seguir. O caminho por que venho é mais longo. O caminho motivo venho é mais longo. O caminho pois venho é mais longo. O caminho porque motivo que venho é mais longo. Nenhuma faz sentido. Faz sim aqui, ó, capial. Você pode trocar o por qual ou pelo qual. O caminho pelo qual venho é mais longo. Então, porquê separado sem acento. 2. Não há nenhum porquê que não tenha resposta. Não há nenhum porquê motivo não tenha resposta. Não há nenhum pois não tenha resposta. Ou não há nenhum motivo que não tenha resposta. Motivo. Então, porquê junto com acento. 3. As razões por que falou não ficaram claras. As razões por que motivo falou não ficaram claras. As razões pois falou não ficaram claras. Ou as razões motivo falou não ficaram claras. Nenhuma delas. Mentira! Eu disse que a palavra motivo ou razão acompanha, mantendo o sentido. Só que eu não falei se é na frente ou atrás. Lembra lá da explicação anterior? Pois é. Olha a palavra razão aqui. Então, as razões por que falou não ficaram claras. As razões pelas quais também falou não ficaram claras. Não é verdade? A palavra razão acompanha e também eu posso trocar por qual e pelo qual nesse caso aqui. Ó. As razões pelas quais falou não ficaram claras. Então, por que separado, sem acento. 4. Ninguém falou, não se sabe motivo. Ninguém falou, não se sabe pois, ou ninguém falou, não se sabe por que motivo. Não se sabe por que motivo. Só que tem um ponto final, então o meu português é acentuado. Qual é a alternativa correta? Letra B de boiei. Beleza? Ano 2018, Banca Prefeitura do Rio de Janeiro, assistente técnico administrativo. A frase em que o porquê está grafado incorretamente é, ou seja, eu tenho 4 alternativas. 3 estão certas e uma está errada. Eu quero aquela que está errada. Meu filho, por que não quer ir ao médico? Porque separada a palavra motivo ou razão pode acompanhar. Meu filho, por que motivo não quer ir ao médico? Fez sentido? Fez. Então está certo. Eu quero a que está errada. B. Esse é um tratamento porque me interesso.
O porquê junto é equivalente a pois. Vê se está certo. Esse é um tratamento pois me interesso? Não. Esse é um tratamento porque motivo me interesso? Ou esse é um tratamento motivo me interesso? Nenhum, professor. E agora? Olha lá. Esse é um tratamento pelo qual me interesso. Qual é o equivalente a pelo qual? Porquê? Separado. Então, já descobrimos qual que está errada. Letra B. Vamos só conferir a letra C e a letra D. Sofro porque estou doente e me sinto cansado. Sofro porque junto é pois, né? Então, sofro pois estou doente e me sinto cansado. Corretinho. E letra D. Estás cansado? Por quê? Por que motivo? Por qual razão? Ok. Separado, com acento porque tem interrogação. Próxima, 2008. Banco Objetiva, órgão Prefeitura de Chapecó, Santa Cataralha, assistente social. Assinale a alternativa em que o porquê foi usado incorretamente. Eu quero então a que está errada. Novamente, eu tenho 4 alternativas. 3 estão certas e uma está errada. Estava obeso. Razão porque deveria mudar seus hábitos alimentares. A palavra motivo ou razão acompanha mantendo sentido. Então, deveria ser porquê separado. Então, já descobrimos. Letra A. Letra B. Porque estava além do peso, resolveu selecionar os alimentos. Pois estava além do peso, professora, não faz sentido. É o mesmo caso da outra. Olha a vírgula aqui indicando para mim que a oração está na ordem inversa. Então, como é que fica na ordem direta? Resolveu selecionar os alimentos, pois estava além do peso. Agora fez sentido? Fez. Letra C. Não se sabe por que as pessoas não investem na própria saúde. Não se sabem por que motivo, por qual razão as pessoas não investem na própria saúde. Letra C está certa. Letra D. Ninguém sabe o porquê, ninguém sabe o motivo, ninguém sabe a razão de tanto desleixo com a saúde. Então é a letra A mesmo. Próxima. Ano 2009, Banca Sesgran Rio, órgão Termo Macaé, administrador. Olha aqui, ó, mais uma questão híbrida, ou seja, mistura 3 assuntos, o uso dos porquês, senão junto ou senão separado, e mal com L e mal com U, certo? Professora, mas será que tem como acertar essa questão só sabendo o uso dos porquês? Algumas questões tem como sim. Então vamos lá. As razões por que não simpatizo com você são muitas. Olha a palavra motivo ou razão acompanhando aqui. Qual é o porquê que motivo ou razão acompanha mantendo o sentido? Porquê? Separado. Eu não sei, professora, senão e mal com L e mal com U. Então, o que eu faço? Você tem certeza absoluta que esse porquê é separado? Tenho. Então, letra A, porquê separado com acento. Não. Letra B, porquê separado sem acento. Pode ser a letra B. Letra C, junto com acento, junto sem acento. Letra E, junto sem acento. Então, só pode ser a letra B. Não faça críticas negativas, do contrário se arrependerá. Toda vez que senão significa do contrário, senão é junto. O que eu disser poderá ser mal interpretado. O que eu disser poderá ser bem interpretado ou bom interpretado. Bem, diferente de bem, é mal com L. Então, letra B. Ano 2020, a última, Quadrix, órgão CRN, segunda região, Rio Grande do Sul, prova nutricionista fiscal. Há razões biológicas, culturais, sociais e ambientais que explicam por que se deve embasar a alimentação in natura ou minimamente processados e de origem predominantemente vegetal. No que concerne às estruturas linguísticas e gramaticais do texto, julgue o item. Na linha 1, a forma porquê, olha lá em cima, pode também ser escrita como porquê junto, sem prejuízo para a correção gramatical. Ou seja, eu posso trocar esse porquê separado sem acento por porquê junto sem acento, que vai dar na mesma. Vamos lá ver. Há razões biológicas, culturais, sociais e ambientais que explicam, pois, se deve embasar. Não, não tem como. O porquê separado serve para uma coisa, o porquê junto serve para outra. Então, isso aqui não vale. Tá errado. Letra B. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula sobre o uso dos porquês. Vocês viram que foi uma aula bem simples, com PowerPoint, mas eu acho que o importante foi passado, que é como empregar corretamente o porquê, sem usar conceitos ultrapassados, conceitos que não servem para todos os casos. Saber essa matéria não é só importante para acertar a questão de concurso. Ela é importante principalmente para você escrever um texto, para você usar adequadamente num e-mail para o seu chefe, numa redação. Vocês viram, se você trocar o porquê, ele perde o sentido.
E agora eu vou fazer uma bateria de exercícios, vou colocar na plataforma para você treinar. Você pode recorrer a este vídeo sempre que você tiver alguma dúvida. Então, beijo enorme, muito obrigada pela paciência, muito obrigada por ter ficado até aqui. Bons estudos e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.